Então, de volta a mais uma aula, dando continuidade ao tópico desenvolvimento do processo. Nessa aula de hoje, nós vamos acessar um processo eletrônico, porque aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer o que é uma petição inicial, o que é uma defesa do réu, como é que é o registro do processo, toda aquela parte teórica que nós vimos até agora. Então, já estou com o processo logado no site do tribunal. Então, nós vamos consultar juntos, analisar juntos cada peça do processo, tudo de acordo com o que nós aprendemos até agora, tá ok? Então, vamos lá. Então, eu já estou logada a um processo, tá? Eu já entrei aqui, já acessei o processo. Todo esse passo a passo até chegar aqui, vocês vão ter uma aula só para isso, tá? Então, hoje nós vamos analisar as peças do processo. Como você vai visualizar um processo a partir do momento que você for nomeado e começar a trabalhar no processo. Então, você vê aqui, ó, volume 1. Já me diz que esse processo possivelmente tem 2 volumes. Então, qual é a primeira peça dele? É aqui, ó, a capa. Então, vamos lá, olha, vamos acessar aqui, ó. Esse processo, ele já foi digitalizado, ele uma vez, quando ele nasceu como processo físico. Todos os tribunais estão digitalizando o processo, aqui ele já está na forma digital. Então, você já consegue visualizar a capa do processo. E lembra que nós estudamos sobre a petição inicial? Olha aqui, ó, o processo se inicia com a petição inicial, tá certo? Então, tá aqui a petição inicial do processo. Os advogados, tá? Quem é? Essa é a peça inaugural do processo, conforme nós já estudamos, e é onde você vai conseguir as informações do autor, todas as alegações do autor. Tá vendo aqui, olha, a segunda página, aqui vem 2 fatos. Pronto, esse autor começa a narrar aqui todos os fatos desse processo. Não vou ler junto com vocês, porque, bem, na verdade, vocês vão ter os seus próprios processos como peritos e você vai ler página por página dessa petição inicial. Lembra que eu falei com vocês que é uma peça muito importante para sua leitura, né? Então, aqui vem toda a numeração da página do processo, ok? E aqui o valor da causa, das provas. Tem toda a petição inicial na forma que nós estudamos. Então, os requerimentos, o que esse autor pretende nesse processo? Está aqui listado toda a pretensão do autor. Tá? Então, o que vem junto, lembra que nós estudamos também sobre os documentos que o autor sempre junta no momento em que ele inaugura, no momento em que ele traz a petição inicial. Então, veja, ao você ser nomeado e você ter acesso a um processo, você vai conseguir visualizar como se você tivesse aberto um livro, todas as peças do processo. Aqui são os documentos juntados à petição inicial. Aqui você vai selecionar qual documento lhe interessa analisar. Então, você pode ir mais à frente para a tela. Você pode interromper o rolamento de tela e se ater naqueles documentos que você considera mais importante, ok? Então, aqui tem a numeração das páginas. Pode ocorrer de você ser nomeado em um processo em que a numeração não segue desse ritmo aqui, 8, 9. Pode acontecer de ser letras também. Alguns tribunais estão revezando letra, número, símbolos e tudo mais. Tá, ok? Então, pode acontecer da numeração do seu processo ser um pouquinho diferenciado. Você repara aqui, olha, que da página 9 vai para a página 34. Isso significa que aqui dentro tem mais documentação e que pode ser consultado, embora não esteja nessa numeração. Basta você expandir essa árvore de documento, tá ok? Então, continua a numeração aqui. Documentos que instruem a petição inicial. Normalmente, aí vem toda a documentação. No caso de você, perito, esses documentos que instruem a petição inicial é muito importante, porque são as provas que o autor trouxe para provar a veracidade das suas alegações, ok? Então, aqui tem uma certidão. O que seria essa certidão? Tá? Essa certidão ela é elaborada pelo serventuário. Tá vendo? Poder Judiciário certifica que o presente feito, que o presente processo foi registrado no sistema de informática sob o número. Esse documento ele é preenchido pelo serventuário. É um documento que não lhe interessa, interessa muito a advogados, tá ok? Então, aqui nós temos um despacho do juiz. O juiz recebeu aquela petição inicial no gabinete. E qual é a ordem? Qual foi o despacho dele aqui? Ó, citem-se, ou seja, avisa ao réu que tem um processo tramitando aqui nesse juízo contra ele. O juiz, que na verdade é uma juíza, né, já determinou a citação daquele réu. Então, esse processo vai sair do gabinete e vai para os serventuários tomarem as devidas providências no sentido de avisar o réu. Aqui nós temos o mandado de citação. Lembra que nós falamos que o réu vai ser citado? Então, aqui está o mandado de citação via postal. Nesse caso, o réu recebeu em casa esse mandado de citação. O que diz nele? Autor, réu, logo de início vem qualificando o juiz. Quem é o juiz? Manda que se proceda por via postal a citação e intimação das pessoas abaixo indicadas e qualificadas na petição inicial. Ok? Então, já foi encaminhado o oficial de justiça. Na verdade, aqui essa citação nem vai ser o oficial de justiça que vai levar, vai ser o Correios, normalmente por AR. Então, esse é o documento que o réu recebe, tá ok? Não sendo, e inclusive vem com esse aviso aqui, advertência, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiro os fatos
formulados pelo autor. Olha, ninguém é obrigado a conhecer processo. Lembra que nós conversamos sobre isso? Quem é citado de um processo tem que se defender. Ah, mas eu não sabia disso. Mas está aqui uma advertência. Quando o mandato já chega na casa do réu, avisando ele sobre o processo, ele também já é advertido. Olha, venha se defender, senão nós vamos considerar como verdadeiras alegações do autor, ok? Então aqui, olha, aviso de recebimento dos Correios. Quando os Correios devolvem, hoje a coisa modificou um pouquinho, tá? Tem outras formas, eletrônica, por e-mail, por WhatsApp, enfim. Mas vamos seguir aqui o Correios, porque pode acontecer também da citação ser pelo Correios. Ok, o réu foi citado, tomou conhecimento daquele processo, e o que ele vai fazer? Ele tem um momento dele de se defender, né? Bem, aqui, de qualquer forma, o autor traz outra petição, tá? Você vê que como é simples de consultar, a visualização também é muito fácil. Basta ir abrindo essas abinhas aqui, e nós vamos ter acesso a tudo que está correndo no processo. Aqui tem um despacho do juiz. Vindo prévio às custas, cita o oficial de justiça conforme folhas 47. Ou seja, esse processo aqui, o autor ele é um banco, então ele paga todas as custas do processo. Nós também falamos sobre custas, né? Muito bem, mandado de citação e intimação. Está aqui o mandado de intimação. Esse momento aqui, ele já está devolvido com a ciência do réu, ok? Aqui consta no verso, olha, aos dia 12 de junho e tal, foi citado o réu sobre esse processo. Pronto, o juiz já sabe que o réu já tomou conhecimento desse processo. Qual seria o próximo passo, a próxima peça processual que vai entrar aqui, que vai constar nesse processo? Vai ser a defesa do réu, a contestação. Lembra que nós falamos sobre a contestação? Então está ela aqui. A defesa vem o réu, esse é o momento em que o réu se manifesta com a sua contestação, com a sua defesa. Então ele traz aqui passo ponto a ponto, abordando cada item, cada alegação do autor e se defendendo da defesa da contestante. Tá? Então, até agora, o juiz tinha conhecimento só a respeito do que o autor falou. Então, é o momento do réu trazer a sua defesa. Porque é aquilo que a gente sempre comenta, né? Bem, cada um pode falar o que quiser do processo, mas a outra parte tem um momento de defesa também. E de desconstituir, algumas vezes, todas as afirmativas que aquele autor trouxe em face do réu. Então, a contestação, outra peça que nós estudamos e falamos sobre ela, tá? Óbvio que, anexo a essa contestação, tem toda uma documentação, como identidade, a procuração dos advogados. Nesse momento, você começa a selecionar qual documento que lhe interessa ler ou não. Às vezes, não te interessa muito. Se você não for um perito na área da documentoscopia, em que você tem que atestar a veracidade, a autenticidade de um documento, esse documento não vai lhe interessar, né? E nem uma assinatura, nem nada disso. Aí depende da área que o perito está atuando, ele vai focar realmente a sua atenção naquele documento. Ok, nós falamos então da contestação, a defesa do réu, e vem um outro momento em que o autor vem novamente falando. Ele faz a réplica da contestação do réu, tá? Então, ele tem mais um momento para ele falar. Também é uma peça importante para você ler, porque aqui pode constar informações importantes no momento da sua atuação, questões técnicas e tudo mais. Essas peças são importantes, porque primeiro que você tem que ser imparcial, e para você manter essa imparcialidade, você tem que analisar a imparcialidade de ambas as partes, ok? Então, a consulta através do processo eletrônico, ela é muito fácil, muito simples, e a qualidade das peças que estão no processo é perfeita para você consultar. Aqui tem outro despacho do juiz também. O juiz, mais uma vez, se manifesta, especifique as partes, as provas que pretende produzir, justificadamente no prazo de 10 dias. Ou seja, esse momento aqui já tem o prazo que as partes devem cumprir. Esse despacho não interessa muito para você, perito, né? Vai interessar, nesse momento aqui, o autor ou réu pode se manifestar no sentido de eu pretendo produzir prova pericial também, tá? Então, essa é mais ou menos a leitura. Temos outro despacho do juiz, compulsando os autos, analisando os autos, né, verifico que a parte ré apresentou reconvenção, sem que, contudo, fosse realizada a citação do autor e tal. A reconvenção é uma peça processual que não interessa para nós peritos. Okay? Então, é uma discussão processual que não interessa muito para a gente, tá bom? Mas advogados e tudo mais. Continuando, então. Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui, olha, na página 192 desse processo. Esse processo, ele se iniciou aqui em cima, né, com o registro de distribuição desse processo, petição inicial, a recolhimento das custas, a contestação, a defesa do réu, tudo está instruído com documentos e tudo mais. Teve uma réplica em que o autor voltou a se manifestar, ok? Então, o juiz já tem todas as provas aqui e ele finalmente sentencia esse processo. Então, aqui nós temos a sentença do juiz, ou seja, o juiz de primeiro grau finalizando essa parte inicial do processo, né? Resta saber se autor e réu vai aceitar a sentença
prolatada por esse juiz, ok? Então, nós continuando a consultar o processo, eu conversei com vocês também sobre a apelação, que é aquele recurso quando autor ou réu não aceita essa sentença de primeiro grau, óbvio, ele pode apelar, pode recorrer para uma segunda instância. E é exatamente isso que aconteceu aqui. Está aqui a peça de recurso de apelação. Nesse caso aqui, o autor ele perdeu esse processo, ele não teve êxito na sentença e ele está recorrendo desse processo para o tribunal de segunda instância, ok? Esse tribunal, é óbvio que a outra parte vai ser intimada para se manifestar sobre esse recurso de apelação também. Esse recurso é encaminhado para o Tribunal de Justiça, no caso aqui é o Rio de Janeiro, lá o tribunal recebe esse processo, dá uma nova numeração para ele. Aqui no caso, o perito ele já realizou o trabalho dele lá atrás. Esse processo não teve nomeação de perito, eu vou depois trazer outros para vocês com a nomeação de perito. Esse aqui não teve, porque meu objetivo aqui é apenas demonstrar para vocês, na prática, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês as peças que nós estudamos no início desse tópico, o desenvolvimento do processo, ok? Aqui, nessa peça, é exatamente a decisão do Tribunal de Segunda Instância, dando o seu parecer se favorável ao apelante, aquele que não gostou, né, da sentença, ou se ele vai dar razão ao réu. Ok? Então, aqui vem a sentença do Tribunal de Segunda Instância, ou seja, basta saber se ele reformou ou não a sentença do juiz de primeiro grau. Finalizado o julgamento desse recurso, esse processo vai voltar para o juiz de origem. Lembra que eu falei com vocês sobre baixa do processo? Já aconteceu de colegas de vocês serem nomeados e me ligar, Rosaura, o processo está com baixa para arquivo, como é que é isso? Esse processo aqui, essa decisão, vai para o juiz de primeiro grau e ao tribunal já está tudo encerrado. Ok, pessoal? Então, eu acho que com essa rápida consulta que é o processo, vocês conseguiram entender mais ou menos, né, até além da dinâmica do processo que nós já estudamos, mas também ver na prática as peças processuais que nós mencionamos. Então, pessoal, vamos fazer um intervalo pequenininho, daqui a pouco a gente volta com mais aula, ok?